Eu vi um contato salvo com outro nome no celular do meu marido. Não era um contato comum. Não era um colega de trabalho. Não era um amigo. Era um contato salvo como trabalho, entrega especial. Nenhum sentido. Nenhuma lógica. Apenas aquele nome estranho que não fazia parte do padrão de nomes que eu conhecia. Meu nome é Flávia. Tenho 39 anos. Sou consultora de recursos humanos em Brasília. E estou aqui para contar para você exatamente como descobri que o homem com quem estava casada há 12 anos estava vivendo uma vida que eu não conhecia. Tudo começou numa segunda-feira comum. Uma daquelas segundas onde você acorda sem ter certeza se dormiu direito. Meu marido, Felipe, havia dormido no sofá na noite anterior. Ele havia dito que estava com as costas doloridas. Que dormir no sofá ajudava. Eu não estranhava quando ele dormia longe. Não estranhava quando seu celular tocava em horários estranhos. Não estranhava quando ele saía de casa mais cedo que o normal. Porque eu era uma mulher que confiava. Ou melhor, eu era uma mulher que tinha medo de não confiar. Porque quando você passa 12 anos com alguém, você acaba escolhendo acreditar. Acreditar é mais fácil que questionar. Acreditar é mais confortável que desconfiar. Naquela segunda-feira de manhã, Felipe havia saído de casa por volta das 7 da manhã. Ele havia dito que tinha uma reunião importante com um novo cliente, que provavelmente demoraria o dia todo. Felipe é gerente de projetos em uma empresa de tecnologia. Ele viaja frequentemente. Ele tem reuniões constantes. Seu trabalho o mantém ocupado praticamente o tempo todo. Pelo menos, era o que ele dizia. Depois que ele saiu, eu estava organizando o banheiro quando encontrei seu celular esquecido na criada de cabeceira. Aquele celular que ele nunca deixava para trás. Aquele celular que era praticamente uma extensão do seu corpo. Meu instinto foi deixar ali. Deixar que ele voltasse para pegá-lo. Mas uma voz muito pequena dentro de mim, aquela voz que eu havia ignorado por tanto tempo, me disse para verificar. Eu olhei para aquele celular por um longo tempo. E então eu o peguei. Ele estava desbloqueado. Felipe nunca colocava senha. Ele dizia que não tinha nada a esconder. Que confiava em mim. Que nossa relação era baseada em transparência. Eu abri seus contatos. Passei por vários nomes. Clientes. Colegas. Amigos. Tudo normal. Tudo familiar. Nada que chamasse atenção. E então eu vi. Trabalho. Entrega especial. Aquele nome. Aquele nome que não fazia parte de nenhum padrão. Aquele nome que era vago demais. Aquele nome que era suspeito demais. Meu coração começou a bater de um jeito estranho. Aquele jeito que bate quando você descobre algo que você sempre soube em algum nível, mas que você havia escolhido ignorar. Eu cliquei no contato. Havia dezenas de chamadas. Centenas delas. Chamadas que começavam cedo de manhã e terminavam tarde da noite. Chamadas que duravam minutos. Chamadas que duravam horas. E havia mensagens. Mensagens que diziam coisas como: não vejo a hora de te ver. Você é a razão pela qual acordo de manhã. Não consigo viver sem você. Mensagens que não eram para mim. Meu corpo inteiro começou a tremer. Aquele momento. Aquele momento em que você descobre algo que muda tudo. Aquele momento em que toda a negação desaba. De qual cidade do Brasil você está vendo isso? De qual estado você está acompanhando minha história neste exato momento? Porque quero que você sinta exatamente o que eu senti quando descobri que nome aquele era. Meu telefone tocou. Era uma ligação de Felipe. Meu coração disparou. Eu quase deixei cair aquele celular. Oi, amor, tudo bem? Perguntou Felipe, sua voz soando normal. Soando como a voz de um homem que não havia acabado de ter sua mentira descoberta. Tudo bem. Onde você está? Perguntei, e minha voz estava controlada. Tão controlada que me assustou. Estou na reunião com o cliente. Deve demorar mais um pouco. Você vai ficar bem em casa? Perguntou Felipe. Sim. Estou bem. Sem problema, respondi, e enquanto eu dizia aquelas palavras, eu estava olhando para aquele contato. Para aquele nome. Para aquelas mensagens. Tudo bem, amor. Mais tarde eu te ligo. Estou em uma reunião importante, disse Felipe. Claro. Sem problema, respondi, e desliguei o telefone. Eu me sentei na cama, ainda segurando aquele celular. Meus olhos não conseguiam desviar daquele contato. Daquele nome.
daquelas mensagens que não eram para mim. Eu cliquei nas mensagens antigas para ver quando haviam começado. A conversa mais antiga que consegui encontrar era de 4 meses atrás. 4 meses. Felipe havia estado mentindo para mim por pelo menos 4 meses. Meu trabalho como consultora de recursos humanos me ensinara a reconhecer padrões de comportamento. Mas aqui estava eu, uma mulher que ajudava outras pessoas a identificar problemas em suas carreiras, não conseguindo identificar o padrão mais óbvio em meu próprio casamento. Eu coloquei aquele celular de volta na criada de cabeceira. Meu corpo se sentia estranho, leve e pesado ao mesmo tempo, como se eu estivesse flutuando, mas também afundando. Como é que você continue com sua vida sabendo aquilo? Como é que você faz café da manhã? Como é que você toma banho? Como é que você vive normalmente quando tudo que você conhece é uma mentira? Meu celular vibrou. Era uma mensagem no meu WhatsApp. De um número desconhecido. Olá, você é a esposa de Felipe? Preciso falar com você sobre algo importante. Meu sangue virou gelo. Quem era essa pessoa? Como ela conseguiu meu número? Como ela sabia que eu era esposa de Felipe? Eu digitei de volta. Quem é? A resposta veio em segundos. Meu nome é Raquel. Eu sou a mulher com quem Felipe está tendo um relacionamento há 4 meses. Eu acho que você deveria saber a verdade. Minha mente congelou quando li aquela mensagem. Raquel. Ela se chamava Raquel. E ela estava dizendo que havia um relacionamento. Que havia 4 meses de mentiras. Que ela sabia quem eu era. Meus dedos tremiam enquanto digitava. Como você conseguiu meu número? De onde você tirou isso? A resposta veio alguns segundos depois. Felipe me deu. Ele tem suas informações em seu celular. Eu descobri porque estava procurando por evidências. Porque eu também fui enganada. Meu coração começou a bater muito rápido. O que você quer dizer com também fui enganada? Digitei de volta. Você deveria ligar para mim. Isso é muito para conversar por mensagem. Meu número é... Ela me deu um número de celular. Um número de Brasília. Minha mão estava tão tremendo que quase deixei cair meu telefone. Mas eu digitei aquele número. E eu liguei. Raquel atendeu na primeira chamada. Olá, Flávia. Disse ela, sua voz soando jovem. Muito jovem. Sim. Eu sou Flávia. Quem exatamente é você? Perguntei, e minha voz estava tão controlada que me assustou. Meu nome é Raquel. Tenho 27 anos. E durante os últimos 4 meses, eu estava acreditando que Felipe era um homem divorciado que estava procurando por um novo relacionamento, respondeu ela, e eu pude ouvir as lágrimas em sua voz. Meu estômago virou. Ele disse que era divorciado? Perguntei, e a voz saiu pequena. Tão pequena que quase não consegui me ouvir. Sim. Ele me disse que você haviam se separado há 1 ano. Que estavam apenas finalizando os papéis. Que em breve ele seria livre e que poderíamos ter um futuro juntos, disse Raquel, e agora as lágrimas eram claramente audíveis em sua voz. Eu me sentei na cama. Como você descobriu a verdade? Perguntei. Eu estava no celular dele procurando por um contato dele. Eu precisava ligar para um cliente. E quando acessei seus contatos, eu vi seus arquivos de fotos. E em um desses arquivos, havia centenas de fotos de você dois juntos. Fotos recentes. Fotos de vocês beijando. Fotos de vocês em restaurantes. Fotos que aparentemente foram tiradas enquanto ele estava comigo, respondeu Raquel. Meu corpo inteiro começou a tremer. Quando foi isso? Perguntei. Ontem à noite. Eu confrontei Felipe. Ele tentou negar no começo, mas depois confessou tudo. Ele disse que ainda estava casado com você. Que vocês nunca tinham se separado. Que ele estava tendo um caso comigo enquanto dormia em sua cama todas as noites, respondeu Raquel, e eu pude ouvir a raiva agora em sua voz. Quantas de vocês aqui já passaram por aquele momento onde alguém mais, uma estranha, sabia mais sobre seu casamento do que você? Onde você descobre que outra pessoa viu provas do que seu marido estava fazendo enquanto você ainda estava dormindo ao seu lado. Eu permiti que o silêncio preenchesse a linha por alguns segundos. Por que você está me contando isso? Perguntei finalmente. Porque você merecia saber. Porque eu fui uma vítima nessa história também. Mas mais importante, porque ele precisa responder por aquilo que fez. Para ambas nós, respondeu Raquel. Você tem provas? Das coisas que ele disse? Das conversas? Perguntei,
e meu cérebro estava voltando ao modo analítico, ao modo de consultora, ao modo de alguém que sabia como reunir informações. Tenho capturas de tela de tudo. Das mensagens, das fotos, das chamadas. Tudo documentado, respondeu Raquel. Você pode me enviar tudo isso? Perguntei. Vou enviar agora mesmo. Você merecia saber a verdade, respondeu Raquel, e então a ligação desligou. Eu continuei segurando meu celular, esperando pelas mensagens. Quando começaram a chegar, eu comecei a ler cada uma delas. Capturas de tela de conversas entre Felipe e Raquel, onde ele prometia a ela uma vida que ele nunca poderia lhe dar. Conversas onde ele dizia que eu era fria, que eu não o entendia, que eu era muito focada em minha carreira. Conversas onde ele a chamava de amor. Conversas onde ele dizia que ela era o ar que ele respirava. Conversas que eram idênticas àquelas que ele havia dito para mim quando nós estávamos no início do nosso relacionamento. Havia fotos também. Fotos de Felipe e Raquel em hotéis. Fotos deles beijando em bares de Brasília que eu frequentava. Fotos deles em situações que eram claramente íntimas. Meu corpo começou a fazer um som estranho. Aquele som que você faz quando está prestes a vomitar, mas está tão traumatizado que nem consegue fazer direito. Eu corri para o banheiro e vomitei. Quando saí do banheiro, meu celular estava vibrando constantemente. Mensagens de Raquel pedindo para conversar mais. Mensagens de Raquel dizendo que ela também estava sofrendo. Mensagens de Raquel oferecendo apoio. Eu não respondi nenhuma delas. Em vez disso, eu procurei pelo contato de Felipe em meu celular. E liguei. Ele atendeu na segunda chamada. Oi, amor, como você está? Perguntou ele, e sua voz soava como a voz de alguém que estava em uma reunião. Como a voz de alguém que estava em um lugar público. Você está onde? Perguntei, e minha voz era gelada. Estou no escritório. Por quê? Perguntou Felipe, e eu pude ouvir a confusão em sua voz. Porque Raquel acabou de me ligar. Porque ela acabou de me contar tudo. Porque agora eu sei exatamente quem você é, respondi, e a raiva estava começando a tomar conta de mim. Houve silêncio do outro lado da linha. Felipe? Perguntei. Flávia, você não entende. Deixa eu explicar, começou Felipe, e agora havia pânico em sua voz. Não quero suas explicações. Quero que você saia do escritório agora. Quero que você venha para casa. E quero que você se prepare para a conversa mais importante que você já vai ter comigo, respondi, e desliguei a ligação. Eu passei as próximas 2 horas sentada no sofá, lendo cada mensagem que Raquel havia me enviado, estudando cada fotografia, conectando cada ponto. Felipe havia estado vivendo uma vida dupla. Ele havia estado dizendo a Raquel que estava se divorciando, enquanto dizia para mim que tudo estava bem, enquanto dormia ao meu lado todas as noites. Meu trabalho como consultora de recursos humanos me fez perceber algo muito importante naquele momento, que eu havia falhado em reconhecer o padrão mais óbvio, o padrão que estava bem na minha frente, o padrão que havia começado há 4 meses e que eu havia ignorado completamente. Porque confiar é mais fácil que questionar. E questionar significa que você tinha razão em desconfiar. E desconfiar significa que você é aquela mulher que é paranoia. Aquela mulher que é possessiva. Aquela mulher que não confia em seu marido. Então você escolhe não questionar. Você escolhe confiar. Você escolhe acreditar. E aqui estava eu, uma mulher que havia acreditado, finalmente enxergando a verdade. Finalmente entendendo que aquele contato salvo como trabalho, entrega especial, era a confissão perfeita de Felipe. Era exatamente aquilo que ele era. Um homem que estava entregando alguma coisa especial para outra mulher. Enquanto fingia que nada estava errado em casa. Felipe chegou em casa por volta das 18 horas. Eu estava esperando por ele na sala. Eu havia preparado tudo. Meu notebook estava aberto. Todas as capturas de tela de Raquel estavam impressas e organizadas sobre a mesinha de centro. Aquele celular que ele havia deixado esquecido estava ao meu lado. Quando Felipe entrou pela porta, ele viu aquele cenário e seu rosto perdeu toda a cor. Flávia, disse ele, como se estivesse perguntando se aquela era realmente eu. Como se ele não reconhecesse a mulher que estava esperando por ele. Sim, Felipe. Sou eu, respondi, e minha voz era tão calma que parecia pertencer a outra pessoa. Felipe caminhou lentamente até a sala. Seus olhos foram para o notebook.
para as impressões. Para aquele celular que eu estava segurando. O que é isso? Perguntou ele, mas eu sabia que ele já sabia exatamente o que era. Isto é a verdade. Isto é a prova de que você tem estado vivendo uma vida que eu não conhecia. Isto é a documentação de cada mentira que você contou, respondi, apontando para as coisas organizadas na mesa. Felipe sentou-se no sofá, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Raquel ligou para você? Perguntou ele, e havia desespero em sua voz. Sim. Raquel ligou. E ela me contou tudo. Ela me contou como você a convenceu de que estava se divorciando. Ela me contou como você a levou para hotéis em Brasília enquanto dormia comigo todas as noites. Ela me contou como você prometeu a ela um futuro que você nunca poderia dar, respondi, minha voz ficando mais forte com cada palavra. Felipe levantou as mãos em um gesto de rendição. Flávia, você não entende o contexto, começou ele. Não? Então explique para mim. Porque do meu ponto de vista, você é um homem que mentiu para sua esposa. Um homem que mentiu para outra mulher. Um homem que dormiu em 2 camas diferentes e beijou 2 pares de lábios diferentes, interrompi. Não é assim tão simples, disse Felipe, e havia algo em seu tom que era quase defensivo. Não é simples. Felipe, você salva aquela mulher em seu celular como trabalho, entrega especial. Você acha que essa é uma descrição simples? Você acha que aquele nome não é uma confissão de exatamente o que você estava fazendo? Entregando coisas especiais para outra mulher, respondi. Felipe abaixou a cabeça. Eu não planejei que isso chegasse a esse ponto, murmurou ele. Você não planejou? Felipe, você planejou isso muito bem. Você planejou cada mentira. Você planejou cada encontro. Você planejou cada hora que você passava com ela enquanto fingia que estava em reuniões de trabalho, disse eu, e minha voz estava começando a tremer de raiva. De qual cidade do Brasil você está vendo isso? Porque quero que você sinta exatamente a raiva que eu estava sentindo. A raiva de perceber que tudo era uma mentira calculada. Quanto tempo você planejava continuar com isso? Perguntei. Quanto tempo você planejava dormir na minha cama enquanto estava tendo um caso? Quanto tempo você planejava me fazer parecer uma idiota? Felipe levantou os olhos para me encontrar. Eu não queria machucar você, disse ele, e havia lágrimas em seus olhos. Você não queria me machucar? Felipe, você está me machucando. Você está me destruindo neste exato momento. Você está destruindo tudo que nós construímos durante 12 anos, respondi, e as lágrimas finalmente começaram a cair do meu rosto também. Nosso casamento estava morto, Flávia. Nós sabemos disso. Nós nos tornamos apenas 2 pessoas que vivem na mesma casa, disse Felipe, e agora ele estava tentando colocar a culpa em mim. Então você achou que a solução era me trair? Você achou que a solução era mentir? Perguntei, incredulidade em minha voz. Você poderia ter falado comigo. Você poderia ter sugerido terapia de casal. Você poderia ter dito que não era feliz. Você poderia ter pedido divórcio. Mas em vez disso, você escolheu ser um covarde e mentir. Eu não sou um covarde, defendeu-se Felipe. Não? Então o que é um homem que não tem coragem de ser honesto com sua própria esposa? O que é um homem que precisa de outra mulher para se sentir vivo? O que é um homem que mente para 2 mulheres ao mesmo tempo? Perguntei, e minha voz era tão fria quanto gelo. Felipe se levantou do sofá. Eu amo você, Flávia, disse ele, e havia desespero em sua voz. Você não me ama. Você ama a vida que você construiu comigo. Você ama a segurança que um casamento oferece. Mas você não me ama. Um homem que ama sua esposa não faz o que você fez, respondi. O que você quer que eu faça? Perguntou Felipe, e agora ele estava completamente quebrado. Eu quero que você saia desta casa. Hoje. Agora. Eu quero que você arrume uma mala e saia de aqui. Eu quero que você vá ficar com a Raquel, já que parece que ela é tão especial para você, respondi. Flávia, por favor, não faz isso. Nós podemos consertar isso. Nós podemos ir para a terapia, suplicou Felipe. Consertar o quê, Felipe? Você não quer consertar. Você quer que eu perdoe e esqueça. Você quer que eu feche os olhos e fingia que nada aconteceu. Bem, eu não vou fazer isso. Não desta vez. Não quando você mentiu tão deliberadamente. Não quando você havia planejado tudo tão cuidadosamente, respondi, caminhando até o quarto. Eu peguei uma mala do guarda-roupa. Aqui. Use isto.
Pegue as coisas que você precisa. Você tem 30 minutos, disse eu, colocando a mala perto dele. Felipe não se moveu. Felipe, eu sou séria. Você precisa sair desta casa. Agora, disse eu, e havia uma firmeza em minha voz que não podia ser questionada. Lentamente, Felipe se levantou. Ele caminhou até o quarto e começou a colocar suas coisas na mala. Roupas, sapatos, produtos de higiene pessoal. Tudo em silêncio. Quando terminou, ele permaneceu de pé na porta da sala, segurando a mala. Flávia, eu sinto muito. De verdade, disse ele. Sinto muito é o que você diz quando acidentalmente machuca alguém. Sinto muito é o que você diz quando comete um erro. Você não cometeu um erro, Felipe. Você cometeu uma escolha. Você escolheu trair. Você escolheu mentir. Você escolheu viver essa vida dupla. Então suas desculpas não significam nada para mim, respondi. Felipe abaixou a cabeça e saiu de casa. Quando ouvi o carro dele saindo da garagem, eu me permiti cair no sofá e chorar. Mas não era aquele choro de alguém que está quebrada. Era aquele choro de alguém que estava finalmente acordando. Porque naquele momento, eu compreendi algo muito importante. Que aquele contato salvo como trabalho, entrega especial, era exatamente o que ele representava. Era Felipe admitindo, sem perceber, o que ele estava fazendo. Entregando coisas especiais para outra mulher. Embrulhado em mentiras e falsas promessas. E agora, finalmente, eu havia visto a verdade. E não havia volta. Ricardo chegou em casa naquela noite e dormiu em um hotel próximo. Ele havia mandado uma mensagem dizendo que ia voltar buscar suas coisas no dia seguinte. Que precisava de tempo para processar tudo. Que precisava de espaço. Espaço. Como é que você pede espaço quando você foi descoberto vivendo uma vida dupla? Na manhã seguinte, eu liguei para meu advogado. Um homem chamado Gustavo que havia trabalhado em vários casos de divórcio em Brasília. Quando eu entrei em seu escritório e comecei a contar minha história, eu pude ver que ele já tinha visto tudo antes. Você tem provas? Perguntou Gustavo, ajustando seus óculos. Eu mostrei tudo. As capturas de tela que Raquel havia me enviado. As mensagens no WhatsApp. As fotos. O celular que Felipe havia deixado. Tudo estava documentado. Gustavo examinou tudo cuidadosamente. Quando terminou, ele se inclinou para trás em sua cadeira. Você tem um caso muito forte, Flávia. Infidelidade é uma causa válida para divórcio no Brasil. Com essa documentação, você pode pedir praticamente qualquer coisa que desejar. Eu quero apenas que ele saia da minha vida. Eu quero a casa. Eu quero o carro. E eu quero que ele pague uma pensão alimentícia decente enquanto resolvemos o divórcio, respondi. Gustavo assentiu. Nós vamos usar todas essas evidências. Ele não vai ter pé para pisar em tribunal. As semanas seguintes foram intensas. Felipe tentou várias coisas. Primeiro tentou negar. Depois tentou culpar o casamento. Depois tentou culpar a mim. Disse que eu era muito focada em minha carreira. Que eu não lhe dava atenção suficiente. Que eu havia negligenciado nosso relacionamento. Mas quando Gustavo apresentou todas as provas em tribunal, quando o juiz leu aqueles e-mails com seus próprios olhos, quando o juiz viu as fotos de Felipe com Raquel, Felipe não teve escolha. Ele teve que admitir. E quando ele admitiu, tudo desabou muito rapidamente. O juiz ordenou que Felipe pagasse uma pensão alimentícia significativa. Ordenou que ele cobrisse os custos do divórcio. E ordenou que eu ficasse com a casa enquanto os procedimentos legais continuavam. Felipe pediu para se mudar para um apartamento alugado. Isso me deu tempo e espaço para processar tudo o que havia acontecido. Minha mãe foi essencial durante esse período. Ela vinha para minha casa todos os dias. Ela limpava. Ela cozinhava. Ela me abraçava quando eu começava a chorar em momentos inesperados. Porque sim, eu ainda chorava. Não porque sentisse falta de Felipe, mas porque estava processando a morte de algo que eu acreditava que era real. Minha colega de trabalho, Mariana, também estava lá. Ela vinha para minha casa nos fins de semana. Nós assistíamos filmes. Nós comíamos sorvete. Nós conversávamos sobre a vida. Ela me lembrava constantemente de que tudo o que havia acontecido não era culpa minha. Flávia, você fez tudo certo, disse Mariana uma noite, enquanto estávamos deitadas no sofá. Você investigou. Você reuniu provas. Você confrontou. Você saiu. E agora você está se reconstruindo. Você é uma mulher forte. Você sempre foi forte. Ele é que foi fraco.
Eu sabia que Mariana tinha razão. Mas saber e sentir eram duas coisas diferentes. Quantas de vocês estão nesse momento agora? Naquele período onde você sabe que fez a coisa certa, mas ainda dói? Onde você sabe que merecia melhor, mas ainda sente o vazio? Enquanto isso, Felipe estava tendo sua própria queda. Raquel havia descoberto a verdade e o havia confrontado também. Quando ela soube que Felipe estava casado comigo, que ele havia mentido deliberadamente para ela, que ele havia prometido um futuro que nunca poderia dar, ela desapareceu. Ela não respondeu mais suas mensagens. Não atendeu mais suas ligações. Ela simplesmente o deixou. Felipe ficou completamente sozinho. Ele havia perdido seu casamento. Havia perdido a mulher por quem havia traído. E agora estava vivendo em um apartamento pequeno em Brasília, processando tudo o que havia perdido por suas escolhas. Felipe começou a enviar mensagens para mim. Mensagens dizendo que sentia muito. Mensagens dizendo que havia cometido um erro. Mensagens pedindo para que eu reconsiderasse. Eu bloqueei cada uma delas. Porque eu havia aprendido algo muito importante durante aquele período. Que pedir desculpas sem mudança real é apenas manipulação. Que homens como Felipe não mudam. Eles apenas aprendem a se esconder melhor. Que eu não tinha obrigação de dar a ele a chance de me ferir novamente. 3 meses depois da descoberta do contato, o divórcio foi finalizado. Foi rápido porque Felipe não questionou nada. Ele assinou todos os documentos. Ele aceitou todos os termos. Porque ele sabia que não tinha posição para lutar. Ele havia sido descoberto. E agora ele estava pagando o preço. No dia em que o divórcio foi finalizado, eu deletei aquele contato do meu celular. Aquele contato chamado trabalho, entrega especial, que havia começado tudo. Porque aquele contato havia cumprido sua missão. Ele me havia libertado. Você está bem? Perguntou minha mãe quando me viu saindo do escritório do advogado. Estou muito bem, respondi, e era verdade. Eu estou livre. 2 meses depois, eu retomei meu trabalho como consultora de recursos humanos com mais paixão do que nunca. Meus clientes notavam a diferença. Eu tinha uma energia renovada. Uma clareza que vinha de alguém que havia passado pelo fogo e havia saído do outro lado. Uma das minhas clientes, uma mulher de 45 anos que estava passando por um divórcio, me procurou depois de uma consultoria. Flávia, como você consegue seguir em frente? Como você consegue estar aqui todos os dias ajudando pessoas quando você mesma passou por algo tão terrível? Perguntou ela. Eu me sentei ao seu lado. Porque descobri que eu merecia melhor. E você também merece, querida. Você merece uma vida onde as pessoas sejam honestas com você. Onde as pessoas não o traiam. Onde você não tenha que desconfiar de tudo o que é dito para você. Quando você compreender que você merece melhor, é muito mais fácil deixar ir as pessoas que não o dão. Respondi. A mulher apenas assentiu, como se aquelas palavras fizessem mais sentido para ela do que qualquer conselho que ela havia recebido antes. E é verdade. Porque quando você vive a experiência, quando você passa por aquilo, você compreende em um nível diferente. Você não apenas intelectualmente sabe que merecia melhor. Você sente aquilo no seu corpo. Você sente aquilo em cada célula do seu ser. 1 ano depois da descoberta do contato, eu estava em um café em Brasília com Mariana. Nós conversávamos sobre nossas vidas. Sobre nossos trabalhos. Sobre nossos sonhos. E pela primeira vez desde que Felipe saiu de casa, eu estava realmente feliz. Não era aquela felicidade que vem de estar em um relacionamento. Era uma felicidade que vinha de dentro. Uma felicidade que vinha de conhecer meu próprio valor. Uma felicidade que vinha de saber que eu era digna de respeito. Que eu era digna de honestidade. Que eu era digna de amor real. Felipe estava vivendo sozinho em um apartamento pequeno em Brasília. Ele havia perdido seu emprego depois que a história começou a circular entre seus colegas de trabalho. Ninguém quer trabalhar com um homem que não merece confiança. Ele havia envelhecido. Suas tentativas de parecer jovem e atraente para impressionar uma mulher mais jovem havia desaparecido. Agora ele era apenas um homem que havia destruído seu próprio casamento e estava vivendo com as consequências. E enquanto eu via aquela transformação, eu sentia uma coisa. Compaixão. Não amor. Não simpatia. Mas compaixão. Compaixão por um homem que havia tido tudo e havia escolhido jogar tudo fora. Compaixão por um homem que havia cometido a escolha mais estúpida de sua vida. Compaixão por um homem que agora tinha que viver com as consequências daquela escolha todos os dias pelo resto de sua vida. E sabe qual é a coisa mais importante que aprendi com tudo isso? Que às vezes, a libertação vem de um lugar muito inesperado. Que às vezes, ela vem de um contato salvo com um nome estranho em um celular. Que às vezes,
Ela vem de você finalmente perceber que merecia melhor ponto e que, quando você compreende aquilo, você nunca mais volta àquela versão de você que acreditava o contrário. 18 meses depois. Essa é a frase que marca o tempo de verdadeira reconstrução. Não é apenas a descoberta. Não é apenas o confronto. É o tempo que leva para você realmente se reconstruir. Para você realmente se conhecer novamente. 18 meses depois de encontrar aquele contato salvo como trabalho, entrega especial. Eu era uma mulher completamente diferente. Não porque eu havia voltado a ser quem eu era antes de Felipe, mas porque eu havia me tornado quem eu deveria ter sido o tempo todo. Eu havia passado aqueles 18 meses em terapia. Verdadeira terapia. Não apenas alguém me dando conselhos, mas alguém me ajudando a entender porque eu havia acreditado em mentiras por tanto tempo. Porque eu havia ignorado sinais. Porque eu havia escolhido confiar em vez de questionar. Minha terapeuta, uma mulher chamada doutora Marina, havia me ajudado a compreender algo muito importante. Que confiar não é errado. Mas confiar cegamente é. Que questionar não é paranoia. Que questionar é autocuidado. Que ignorar sinais não é ser uma boa esposa. Que ignorar sinais é abandono de si mesma. E aquela lição tinha mudado minha vida. Eu comecei a estabelecer limites. Limites que eu nunca havia estabelecido com Felipe. Limites que eu estabeleci comigo mesma primeiro. E depois com outras pessoas. Meu trabalho como consultora de recursos humanos tomou uma nova direção. Eu comecei a oferecer workshops sobre reconhecimento de padrões em relacionamentos. Sobre como identificar sinais de manipulação. Sobre como estabelecer limites saudáveis. E o mais importante, eu comecei a usar minha própria história como ferramenta de ensino. Porque se havia uma coisa que eu aprenderá, era que as histórias de traição não são apenas histórias de romance. São histórias de educação. São histórias que podem ajudar outras pessoas a reconhecerem os sinais que eu havia ignorado. Raquel havia entrado em contato comigo alguns meses depois da descoberta. Ela havia passado por sua própria jornada de processamento. Havia ido para a terapia também. Havia compreendido que ela não era culpada pelo que Felipe havia feito. Que ela tinha sido uma vítima também. Nós nos encontramos em um café em Brasília. Quando nos vimos pessoalmente, a primeira coisa que ela fez foi me abraçar. Não um abraço casual. Um abraço que dizia: eu sinto muito pelo que você passou e você é forte, e nós sobrevivemos a isso juntas. Como você está? Perguntei para Raquel, observando seu rosto. Estou bem. Muito melhor do que estava. Eu compreendi que o que Felipe fez não foi minha culpa. Que eu não era insuficiente. Que eu fui enganada por um homem que sabia exatamente como mentir. Respondeu Raquel. Você está certa. Ele era muito bom em mentir. Concordei. Como você conseguiu seguir em frente tão rápido? Perguntou Raquel. Não foi rápido. Foram 18 meses de terapia, de questionamento, de aprendizado sobre quem eu sou sem ele. Ainda há dias onde dói. Mas agora o que dói é a percepção de que confiei em alguém que não merecia minha confiança. Não é mais a falta dele. Respondi. Raquel assentiu, compreendendo exatamente o que eu estava dizendo. Quantas de vocês aqui estão em aquele ponto onde ainda dói, mas você está aprendendo a viver com isso? Onde você está compreendendo que o problema não era com você, mas com a pessoa que você escolheu amar? Nós passamos aquela tarde conversando sobre nossas vidas, sobre nossos futuros, sobre como nós havíamos aprendido a distinguir entre confiar cegamente e confiar conscientemente. Sabe, se Felipe não tivesse me traído, eu nunca teria descoberto quem eu realmente sou, disse Raquel, e havia uma força em sua voz que não era ali antes. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Se Felipe não tivesse me traído, eu ainda estaria vivendo a vida dele. Eu ainda estaria ignorando meus próprios instintos. Eu ainda estaria escolhendo segurança em vez de verdade. Respondi. Raquel e eu ficamos amigas depois disso. Não aquele tipo de amizade que vem do acaso, mas aquele tipo de amizade que vem de você ter passado por algo terrível com outra pessoa e ter saído do outro lado juntas. Meu trabalho começou a florescer. Empresas em Brasília começaram a me chamar para oferecer treinamentos. Universidades começaram a me convidar para falar sobre relacionamentos saudáveis. Mulheres começaram a me buscar para consultoria particular. E cada uma dessas mulheres tinha uma história similar à minha. Uma história onde elas haviam ignorado sinais. Uma história onde elas haviam escolhido confiar em vez de questionar. Uma história onde elas haviam perdido a si mesmas no processo de amar alguém. E eu podia ajudá-las. Porque eu havia passado por aquilo.
Porque eu havia visto o outro lado. 2 anos depois da descoberta do contato, eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Felipe. Flávia, você pode falar comigo por um minuto? Perguntou ele, e sua voz soava diferente. Mais madura. Mais triste. Claro. De que se trata? Respondei, mantendo minha voz neutra. Eu queria me desculpar. De verdade. Não é uma desculpa para você me perdoar. Mas é uma desculpa porque você merecia melhor. Você sempre mereceu melhor, disse Felipe, e eu pude ouvir as lágrimas em sua voz. Houve uma longa pausa. Felipe, suas desculpas não trazem de volta os 12 anos que nós passamos juntos. Elas não apagam a dor que você me causou. Mas eu aceito que você esteja tentando entender o que você fez, respondi finalmente. Eu estou em terapia. Estou tentando compreender por que eu fiz aquilo. Por que eu fui tão fraco. Por que eu escolhi mentir em vez de ser honesto, disse Felipe. Eu espero que você encontre respostas, Felipe. De verdade. Não por você. Mas para que você nunca faça aquilo novamente a ninguém, respondei. Você está feliz? Perguntou Felipe, e havia algo em sua voz que soava como genuína preocupação. Sim, Felipe. Eu estou feliz. Porque descobri que a felicidade não vem de estar com alguém. Vem de estar bem comigo mesma. E leva tempo chegar a esse ponto. Mas quando você chega, é libertador, respondi. Eu fico feliz em saber disso, disse Felipe, e então a ligação terminou. Depois daquela ligação, eu me senti completa de um jeito que não havia sentido antes. Não porque Felipe tivesse pedido desculpas. Mas porque eu não precisava mais daquelas desculpas para avançar. 3 anos depois da descoberta do contato trabalho, entrega especial, eu estava em um evento de networking em Brasília. Uma mulher se aproximou de mim e disse que havia assistido a um dos meus workshops. Que havia reconhecido os sinais de manipulação em seu próprio relacionamento. Que havia saído daquele relacionamento antes de se machucar ainda mais. Você salvou minha vida, disse ela, me abraçando. Naquela noite, quando eu cheguei em casa, eu percebi algo. Que às vezes, a libertação não vem apenas de sua própria história. Ela vem de você compartilhar sua história com outras pessoas. E de você ver aquelas outras pessoas se libertarem também. E sabe qual é a coisa mais importante que aprendi nesta jornada de 3 anos? Que aquele contato salvo como trabalho, entrega especial, não era apenas uma pista de traição. Era uma pista de que eu precisava reclamar meu poder. Que eu precisava deixar de ser uma mulher que confiava cegamente e me tornar uma mulher que confiava conscientemente. Que eu precisava deixar de ignorar meus instintos e começar a honrá-los. E que quando você faz aquelas coisas, quando você se torna aquela versão de você, você não apenas se salva. Você se torna alguém que pode salvar outras pessoas também. Porque as histórias de traição não são apenas sobre homens que mentem. São sobre mulheres que finalmente percebem o seu valor. E quando você percebe seu valor, nada e ninguém pode mais tirar isso de você.